Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à quinta-feira pré-carnaval. Já estávamos aqui em ritmo de carnaval, escutando um axézinho, né? Nosso negócio é axé, a gente corre dos bloquinhos. Não sei, vocês vão correr dos bloquinhos? Vai, Renan, correr dos bloquinhos ou tu vai correr pros bloquinhos? Vai pro bloquinho, Renan? Mentira! Olha, Renan todo saidinho. Eu corro dos bloquinhos. Vou até para um lugar escondido pra correr dos bloquinhos. Eu não tenho mais idade, Thiago. Não aguento mais. Eu já fui muito também, né? Mas agora não. E vocês? Vocês vão curtir? Vocês vão viajar? O que vocês vão fazer nesse carnaval? Vão estudar? Me conta. Bom, chegamos aos aspectos microscópicos da matéria. Nas três semanas anteriores, a gente conversou sobre aspectos macroscópicos, aqueles aspectos que a gente enxerga a olho nu, são os aspectos na escala macro, é aquela parte em que você vê o que a química estuda, classificação da matéria, divisão da matéria, status físicos da matéria, isso tudo são os aspectos macroscópicos. Hoje, a gente entra nos aspectos microscópicos. A gente entra no que do que realmente é feita essa matéria, né? Bom, primeira coisa, o átomo, você já sabe quem é a menor parte da matéria. O átomo, que é a menor parte da matéria, ele não é o átomo que a gente conhece até hoje, né? Ele veio passando, né, por evoluções, ele veio passando por descobertas, por evolução na tecnologia. Poderia até chamar o Arthur ali para fazer uma participação aqui especial, porque quando a gente fala, né, de evolução do modelo atômico, a gente está falando tanto de química quanto de física, porque na época da evolução dos modelos atômicos não tinha essa grande divisão. A gente tinha lá a ciência, a gente tinha lá a descoberta do que as coisas eram feitas, né? Hoje que a gente tem essa grande divisão de química, física, biologia, matemática, etc. Né? Os modelos atômicos, eu coloquei aqui os desenhos, as datas, só para que você tenha isso como auxílio. Eu vou te contar uma história muito rapidinha. Com certeza você vai escutar, ou se não escutou ainda, vai escutar, se já escutou, já escutou, com o professor de filosofia, Leandro Vieira, sobre Demócrito. Demócrito, junto com seu discípulo, que era o Leucipo, eles foram os primeiros filósofos, né, a vir com a ideia do que era um átomo, do que as coisas eram feitas. Antes disso, antes deles, para todo mundo, todas as matérias eram feitas daqueles 4 principais elementos, a terra, fogo e ar.
e água. Até que Leucipo, né, Demócrito, né, com o seu discípulo lá, veio na ideia de que a menor parte da matéria era neutra, indivisível, né, e dura. Só que eles ficaram lá nos campos das ideias, no campo das ideias, né, não fizeram experimentos. A gente conta o que é a história do átomo, como o átomo surgiu a partir de Dalton, porque Dalton fez experimento. Dalton foi para o laboratório dele e percebeu que essas matérias, elas eram feitas de uma pequena partícula, que ainda era neutra, indivisível e dura. Lá em 1803, Leucipo e Demócrito pensaram no átomo lá em 400 e pouco antes de Cristo. Em 1803, Dalton vem realmente com a ideia do que era um átomo, uma esfera dura, maciça e indivisível. Já se sabia então que as matérias elas eram compostas por esse pequeno pedacinho. Imagina quando você chega à praia e você vê aquela areia, aquela imensidão de areia. Você percebe que é uma coisa só. Quando você chega mais pertinho, você vê que tem grãozinhos de areia. Foi assim que Dalton começou a pensar como era um átomo. Até que Thomson, existem das duas formas, em 1898, 90 anos depois, ele vem com a ideia da primeira partícula existente no seu átomo. Então eu não tenho mais um átomo indivisível. Eu tenho um átomo agora que ele tem uma partícula negativa, que ele denomina de elétrons, né? Então quem descobre elétron é o Thomson. Ele diz que o átomo continua sendo neutro. Como, Carol? Toda a minha massa positiva e os meus elétrons incrustados ali, como as cargas negativas. Então essas cargas negativas meio que se anulavam com a massa que era positiva. Ele usou lá o experimento da ampola de Crookes, ele usou lá o experimento do gás, que foi passando ali pelos raios catódicos, leu na prova do Enem, raios catódicos, lembrou de Thomson, lembrou da descoberta do elétron, beleza? E aí, em 1911, um cara chamado Rutherford foi lá e percebeu, poxa, calma aí, se existe partícula negativa, provavelmente existe partícula positiva. Não é a massa que é positiva. E ele foi estudar. Nessa época, Marie Curie já estava surgindo com a radioatividade. Já sabia-se ali que alguns elementos emitiam alguns feixes positivos. E ele, com o experimento da folha de ouro, lembrou da folha de ouro, lembrou de Rutherford, beleza? Ele descobre agora que esse átomo, ele tem núcleo, tá aqui, tá? Núcleo, que é um lugar muito, muito, muito pequenininho, que é onde estão as minhas partículas positivas. Então, o Rutherford descobre o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, Rutherford descobre que tem um acúmulo de partículas positivas, os prótons. Juntamente a ele, o James Chadwick vai lá trabalhando. Eu estou fazendo só um apanhado geral. Isso aqui não costuma cair no Enem, a gente só precisa entender mais ou menos quais foram as ideias de cada modelo. E aí James descobre que o nêutron ajuda na estabilização desse núcleo. Então o nêutron também é uma partícula que está dentro do núcleo, que serve para estabilizar esse núcleo. Imagina um lugar muito, muito, muito pequenininho, cheio de carga positiva. Cargas iguais fazem o quê? Se atraem ou se repelem? Se repelem. Então imagina que você tem um lugar muito, muito, muito pequenininho, cheio de carga positiva. Aquelas cargas positivas iriam se repulsar o tempo inteiro. Não iria existir ali o meu núcleo. Então James consegue, com outros experimentos, identificar que dentro desse núcleo também tem nêutron, que ajuda na estabilização dessas cargas. Então, a partir de Rutherford,
pra gente é o átomo do diminêutro, eu tenho um núcleo onde vão se encontrar as partículas positivas, que são os prótons, com as partículas neutras, que servem para estabilizar esses prótons. Na minha eletrosfera ficam os elétrons de carga negativa, girando em volta numa atração pelo núcleo. Tem espaço vazio, isso tudo ele descobriu com o experimento da folha de ouro. E aí, um cara que trabalhava, agora fofoca acadêmica, um cara que trabalhava com ele no laboratório dele, ajudou a construir a ideia do átomo que a gente estuda para os vestibulares. O Bohr é o talarico de Rutherford, fofoca acadêmica. O Bohr rouba a mulher de Rutherford e ainda fica com prestígio, porque o Bohr, hoje o átomo que a gente estuda, alguns livros dizem que são os modelos de Rutherford-Bohr, mas a gente conhece mais o átomo que a gente estuda como o átomo de Bohr. O que o Bohr fala? Que existe sim o meu núcleo, cheio de próton e cheio de nêutron, que existe a minha eletrosfera, mas que essa eletrosfera agora ela é dividida em níveis de energia. Então, os meus elétrons, eles vão preencher essa eletrosfera a partir de níveis de energia. Aí, entre o Bohr e o modelo que a gente pensa hoje, o modelo que a gente consegue até tirar uma foto hoje, tem Sommerfeld, que Sommerfeld vai dizer que as minhas órbitas são elípticas, onde eu vou ter subníveis, S, P, D, F. E aí a gente chega no modelo quântico, que é o modelo da física quântica, que é o modelo em que a gente enxerga, assim, uma área mais densa. Lembra que densidade tem a ver com massa. Então, se eu tenho uma área mais densa, eu estou falando de uma área onde eu tenho o núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, e uma área menos densa onde ficam os meus elétrons ali. Teoricamente, essa é a história do átomo. Claro que bem rapidamente, só para você se situar, que a gente vai chegar no átomo hoje, que é o átomo que a gente estuda de Bohr. Só trazendo aqui os modelos atômicos. Modelo atômico de Dalton é conhecido como bola de bilhar. Sabe bola de sinuca? Dura, maciça, indivisível. Thomson, pudim de passas. Panetone. A massa é positiva, as minhas frutas cristalizadas ali no panetone, por exemplo, são os meus elétrons. Rutherford. Rutherford é o sistema solar, como se fosse o Sol e os planetas girando em volta deles, tá? O modelo atômico de Bohr, eu já falo de níveis de energia. E aí, qual é o átomo que a gente estuda hoje? Vou pro quadro. O átomo que a gente estuda hoje é o seguinte, átomo. Só por curiosidade, o prefixo A na frente do tomo, que significa negação. Então, átomo e tomo é divisão. Então, átomo não tem divisão. Tá? Então, mas ficou a ideia, hoje a gente sabe que esse átomo tem divisão, que esse átomo tem próton, nêutron, elétron e tudo mais, só que ficou o átomo porque ficou bonitinho, em homenagem a quem pensou, tá? Aí a galera tá falando ali, como que se descobriu isso, professora? Eu não vendo nada. Hoje a gente tem impressoras microscópicas e a gente quase não consegue ver o átomo. Como é que se descobriu isso naquela época? Por experimento. Você fazia experimento e em cima do experimento você ia tirando as suas conclusões. Eu percebia, por exemplo, o Rutherford percebeu que o feixe passava direto, quer dizer que tinha espaço vazio. Foi a partir dos experimentos realizados que foi se chegando à ideia do que a gente tem hoje, tá? Aí vem, qual é o átomo que a gente tem hoje? O átomo que a gente tem hoje tem o núcleo e tem a eletrosfera, tá? No núcleo eu tenho partículas positivas, que eu vou denominar de próton, e partículas neutras,
que eu vou denominar de nêutron. Na eletrosfera, eu tenho os meus elétrons. Eu vou chamar de elétron porque eu estou chamando todo mundo pelo singular. Próton tem carga positiva, nêutron é nulo e elétron tem carga negativa. Tá comigo? Beleza? Tá ali. Quando eu penso num átomo, quando eu penso nessa caneta, por exemplo, que é uma matéria, né, que tem peso, ela é formada por átomos. Quer dizer, então, que os átomos, presta atenção, que os átomos pesam, e pesam mesmo. Então, um átomo, ele tem massa. Óbvio que essa massa é mínima, é muito pequenininho, mas ele pesa. E essa massa, pra gente, vai ser representada pela letra A. Essa massa é o somatório de tudo que eu tenho num átomo. Então, teoricamente, eu teria o somatório de prótons mais nêutrons mais elétrons. Você concorda comigo? É o somatório de tudo que eu tenho num átomo. Só que o elétron tem uma massa muito pequenininha. É como se fosse 1 dividido por 1.900. Então, o elétron, eu vou considerar o elétron com uma massa desprezível. É uma massa muito pequenininha mesmo. Então, na hora de pensar em massa do átomo, eu vou pensar em prótons mais nêutrons. Carol, o que é A? A é a representação de massa. Então, sempre que você vir A como ali em qualquer coisa, você já sabe que é a representação de massa de um átomo, que teoricamente é próton mais nêutron mais elétron. Só que o elétron tem uma massa muito pequenininha. Então, eu vou ter prótons mais nêutrons, desconsiderando a massa do elétron. Beleza? E aí eu quero te dizer uma outra coisa. Tudo que está dentro do núcleo é muito difícil de mexer. Eu não consigo mudar o núcleo com facilidade. Óbvio, quando a gente chegar na radioatividade, você vai ver essa mudança. Mas eu não consigo mexer. Então, eu vou representar um átomo por Z. Quem é Z, Carol? Z é número atômico. Número atômico pra gente é a mesma coisa que número de prótons. Então, o número de prótons é o código de identificação do meu átomo. Ele vai ser, por exemplo, oxigênio. O oxigênio ele tem 8 prótons. O oxigênio aqui, ele vai ter número atômico igual a 8. O oxigênio nos Estados Unidos vai ter número atômico igual a 8. O oxigênio vai ter número atômico igual a 8. Então, na verdade, o número atômico, que é o código de identificação de um átomo, ele é dado pelo número de prótons. Fechado? E aí tem uma outra coisa. O átomo, no estado fundamental, ele é neutro. O átomo é neutro no estado fundamental, ou seja, no estado que ele é encontrado. Se ele é neutro, por isso que ainda fica a ideia do neutro na história do átomo. Mas para ele ser neutro, ou para uma coisa ser neutra, eu tenho que ter carga nenhuma. Ou eu tenho que ter cargas iguais. Então, para ele ser neutro, o meu número de prótons tem que ser igual ao meu número de elétrons. O número de prótons tem que ser igual ao meu número de elétrons. Então, o átomo nêutron tem o número de cargas positivas iguais ao meu número de cargas negativas. E um átomo, ele é representado assim, ó. Vou pegar o flúor como exemplo. Massa no canto superior, número de prótons, ou número atômico, num canto inferior. Quando eu olho para aquilo ali, ó, eu vou dizer que o flúor, ele tem massa 19, prótons igual a 9 e ele é neutro. Se ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele também tem 9 elétrons. Próton tem 9 cargas positivas, elétron 9 cargas negativas. Carol,
e N. N é o número de nêutrons. Se a massa é o somatório de prótons mais nêutrons, o nêutron vai ser a massa menos o número de prótons. O meu número de nêutrons é igual a 19 menos 9. O meu número de nêutrons é igual a 10. Fechado? Ali tem alguém me perguntando por que A é massa. Atomic Mass. Então, o A foi só uma forma, só um nomezinho que eles quiseram dar para massa. Mais um exemplo aqui, ó. Para você me dizer, sozinho aí na sua casinha, quais são as minhas... O que eu tenho ali? Vai. Potássio. Quem é a massa do potássio? 39. Quem é o número de prótons do potássio? 19. Quem é o número de elétrons? Opa, se ele é neutro, eu também tenho 19 elétrons. 19 cargas positivas, 19 cargas negativas. Quem é o meu número de nêutrons? Massa menos prótons. Meu número de nêutrons é igual a 20. Fechado? Alguma dúvida? Estão acompanhando? Beleza? Beleza? Beleza. Agora, eu volto para te falar de uma coisa. A eletrosfera, ela é, vamos lá, núcleo, e ela é dividida em níveis de energia. Lembra que eu te falei isso? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu desenho não é muito bonito, mas só para você entender. Isso daqui é como se fosse uma casca de cebola. Quando você vai descascando uma cebola, você vai tirando ali camadas. É exatamente isso aqui, né? Ser neutro é não ter carga. Estou respondendo uma pergunta que eu acabei de ler. Uma coisa ser neutra é não ter carga. Para ela não ter carga, ou ela não tem que ter nada, na verdade, ela não tem que... Ou as minhas cargas, elas precisam ser iguais. Isso é um átomo neutro. Quando eu olho para cá, eu tenho a minha eletrosfera. Núcleo, prótons mais nêutrons, na eletrosfera os meus elétrons. A eletrosfera, ela tem camadas ou níveis de energia. Eles crescem desse jeitinho. Ou seja, o meu último nível, ele é mais energético que o primeiro. Nem todos os meus átomos vão ter 7 camadas. Depende da quantidade de elétrons que cada átomo tem. Essas camadas você pode encontrar como letra. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou como nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Estão me acompanhando? Ali dentro, eu vou ter os meus elétrons distribuídos. Eu vou ter uma quantidade de elétrons máxima em cada camada. Na minha primeira camada, só cabem 2. Na segunda, cabem 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, 32. Na sexta, 18. E na sétima, 8. Isso é a quantidade de elétrons máxima que cabe em cada camada eletrônica. E aí você vai ali distribuir os elétrons de acordo com a quantidade de elétrons que você tem. Vou lá para o meu material, já vou deixar você tirar print, mas é só para eu te mostrar que está tudo escrito ali, ó. Tudo que eu escrevi ali está aqui. Prótons positivos, nêutrons, elétrons, 7 níveis ou 7 camadas. Estado fundamental, as partículas positivas são iguais às partículas negativas. E aí, uma coisa importante. Os átomos, eles fazem ligações entre si. Essas ligações podem ser com doação de elétrons. O elétron pode sair desse cara e ir para o outro, sai de uma eletrosfera e vai para outra. Ou simplesmente eles encostam a eletrosfera uma na outra, compartilhando elétrons. Fechado? E aí aqui o que eu falei, o que é próton, nêutron, elétron, massa. Elemento químico é um conjunto com o mesmo número atômico. Eu acabei de te dizer que é a história do Z. Z é o número de prótons. Vai lá tirar um print, por favor.
Foi? E aí, eu quero te falar uma coisa. Na semana passada, pra quem? Bruna me perguntou. Ah, Giovana, porque eles quiseram começar com a letra K, tá? Eles quiseram com a K. A Bruna me perguntou, distribuição seria sempre 6. Como assim 6? 6 camadas? Não, são 7 camadas. São 7 camadas que existem. Aí perguntaram também uma coisa importante. Quanto maior o nível, maior a energia? Sim, cresce de lá pra cá. Fechado? Agora, eu vou te dizer uma coisa que você, com certeza, né, você viu... A gente falou de substância simples na aula lá no comecinho. Toda substância simples, ela é formada por átomos, né? Existe uma coisa que se chama alotropia. Alotropia, vou lá para o meu material. Alotropia é quando o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Ou seja, oxigênio e ozônio. Quando eu olho para cá, eu tenho o elemento químico oxigênio. O elemento químico oxigênio. Mas a minha substância aqui é o gás oxigênio. A minha substância aqui é o gás ozônio. São duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Isso se chama alotropia. Quer dizer que o ozônio, camada de ozônio, é alótropo do oxigênio. E eles são alótropos pelo quê, Carol? Quantos átomos eu tenho aqui? 3. Quantos átomos eu tenho aqui? 2. Eles são alótropos por atomicidade, quantidade de átomos diferentes. Outro exemplo de alotropia, carbono grafite, carbono diamante. O carbono grafite é feito pelo carbono, o carbono diamante é feito pelo carbono. É o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Eu chamo isso de alotropia. Então quer dizer que eles são alótropos. Aí eu volto para o quadro para te falar uma coisa importante. Existem 7 camadas eletrônicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te disse também que o nível de energia cresce desse jeito, né? Imagina que eu tenha uma distribuição eletrônica. Lembra que no primeiro só cabem 2 elétrons, no segundo cabem 8, no terceiro cabem 18, mas eu tô falando para você que esse átomo só tem 1, porque ele tem 11 no total de elétrons. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem 11 elétrons no total. Foram distribuídos ali de acordo com o que se encaixa, com o que cabe, tá ali, bonitinho. Beleza. Existe uma coisa... Vai lá no seu quadro, no seu material, rapidinho. Aqui são os postulados de Bohr. Para mim, isso aqui já caiu... Não, para mim isso aqui é muito importante. Isso aqui já caiu no Enem 3 vezes. Os postulados de Bohr fala das distribuições eletrônicas, da energia e tudo mais. Primeira coisa, os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas, denominadas órbitas estacionárias. Os elétrons vão ficar ali rodando. Movendo-se em uma única órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Então imagina, vem aqui, que esse elétron aqui, ele vai ficar girando em volta do núcleo na mesma órbita dele. Esses 8 elétrons que estão aqui estão girando em torno do núcleo na mesma órbita. Então, esses elétrons têm a mesma quantidade de energia. A quantidade de energia que esse elétron aqui tem é diferente desse aqui. Esse aqui tem mais energia que esse, por isso que ele ocupa essa camada. Tudo bem? Beleza. Imagina que eu possa chegar ali e dar energia para esse átomo.
Quando eu dou energia para esse átomo, sabe o que eu posso fazer com o elétron? Se eu chego aqui e dou energia, eu vou falar que eu estou dando um quantum de energia. É um nomezinho, mas pensa que eu estou dando energia. E aí, esse elétron, ele tem capacidade ou energia o suficiente para dar um salto para cá. Quando ele salta para cá, a gente diz que ele deu um salto quântico. Só que você concorda comigo que eu forcei aquilo ali a acontecer? Eu dei energia, o meu elétron salta. Beleza. É o lugar dele oficial? É o lugar que ele... É a forma normal daquele elétron? É o lugar onde ele teria que estar ocupando? Não. Então, muito rapidamente, adivinha o que acontece com esse elétron? Ele volta. Só que quando ele volta, você concorda que ele precisa perder a energia que ele tinha recebido? Quando ele perde energia para voltar para o seu estado fundamental, ele perde essa energia na forma de um fóton de luz. É o momento em que a gente vê essa cor. Como assim, Carol? Sabe quando você está fazendo arroz? Você está fazendo arroz. A sua água, naturalmente, tem sal de cozinha. O sal de cozinha é NaCl. Tem sódio, que é esse cara aqui que eu tô te mostrando. Quando você deixa cair a água na chama do fogão, a chama, teoricamente, é azul. Quando você deixa a água cair na chama do fogão, rapidamente essa chama do fogão muda a cor. De azul, ela fica amarela rapidinho, meio laranja. Sabe o que foi que aconteceu? A água tinha sódio, Na, elemento sódio. Quando o sódio cai na chama, ele está recebendo calor, recebendo energia. E aí o elétron lá salta. Só que não é o estado fundamental dele. Então o que ele faz? Ele perde energia para voltar para o estado anterior. Só que isso é muito rápido. E aí quando ele libera essa energia, ele deixa a chama do fogão amarela. É a mesma coisa, vem aqui no seu material, dos fogos de artifício, que já caiu no Enem algumas vezes. Aqui são os exemplos de alguns desses metais que têm essa capacidade de fazer isso. Imagina que eu tenho um sal de lítio, né? Um sal de lítio. Quando eu vou lá e faço uns fogos de artifício de sais de lítio. Eu coloco fogo. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai receber calor e subiu. Quando ele chega lá em cima, ele explode e aí a coloração aparece. A coloração aparece porque o meu elétron, quando recebeu calor, saltou. Só que não é o estado fundamental dele. Então, o que ele faz? Ele volta. Ele volta perdendo essa energia na forma de cor, de fóton. E aí, dependendo do sal que eu tenho nos fogos, eu tenho uma cor diferente. Se eu faço um sal de cobre, eu vejo azul. Se eu faço um sal de lítio, eu vejo rosa. Se eu faço um sal de estronço, eu vejo os fogos vermelhos. Isso se chama salto quântico. Mas o Enem já te perguntou como você vê a cor. A cor você vê quando você volta de um nível mais energético para um de menor energia. Então, na verdade, você tem ali um salto de energia do maior para o menor. Você vê a cor quando ele volta para o meu ambiente, para o meu nível mais interno. Fechado? Beleza? Vamos lá no seu material. E aí, eu quero falar com você uma coisa rapidinha. Carol, você disse pra mim que no núcleo eu não mexo.
Não, no núcleo você não mexe. Mas, pô, na eletrosfera tu tem como mexer pra caramba. É a primeira coisa que você dá de cara em um átomo. Então, a eletrosfera pode sofrer alterações. E essa eletrosfera, ela se altera de duas formas. Ou com perda de elétron, ou com ganho de elétron. E aí, quando eu perco o elétron, eu digo que eu tenho um cátion. Eu tenho, então, um cátion quando eu tenho uma perda de elétrons na eletrosfera. Quando eu perco elétron, eu perco carga negativa. Se eu estou perdendo carga negativa, responde para mim. Lembra que as cargas eram iguais, né? Se eu estou perdendo carga negativa, o meu átomo está ficando carregado positivamente, né? Então, o cátion fica positivo. Vou te dar um exemplo. Cálcio mais 2,20. Primeira coisa, de cara, o número de prótons do cálcio aqui é 20. Não muda. Lembra que eu não mexo no núcleo? O próton são 20 prótons de carga positiva. Tá vendo que ele está carregado em mais 2? Ele está carregado em mais 2 porque ele tem duas cargas positivas a mais. Quer dizer, então, que ele perdeu 2 elétrons. Então, ao invés dele ter 20, ele passou a ter 18. Mas, Carol, como é que ele ficou positivo? Ele ficou positivo porque, na verdade, ele perdeu carga negativa. E aí, ele fica carregado positivamente. Agora, quando eu tenho um ânion, eu tenho um ganho de elétrons. E aí, se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa. Se eu estou ganhando carga negativa, eu vou ficar com mais carga negativa do que carga positiva. Então, eu estou ficando carregado negativamente. Vou pegar o flúor de novo. Quantos prótons o flúor tem? 9. Só que ele não é neutro. Ele tem uma carga nele. Vai aparecer a carguinha nele. Ele tem uma carga menos 1. Quer dizer que ele não é neutro. Quer dizer que ele está carregado negativamente. Enquanto a mais? Em 1. Então, ao invés de 9, ele passa a ter quantos elétrons? 10. Quer dizer que ele ganhou um elétron. Aí olha que doideira. O cálcio perdeu 2. O flúor ganhou 1. Pode realizar ali uma ligação, né? Não só com o flúor, precisaria de mais um flúor, é claro. Mas poderia realizar ali uma ligação. Para eu ficar em paz, tranquila, quero que você me diga. Alumínio, lembra que a gente não muda o número de prótons. Alumínio tem 13 prótons. Ele está carregado o quê? Positivamente. Se ele está carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, ele tem 10 elétrons. Ele tem 3 prótons a mais. Mas não foi porque ele ganhou próton. Foi porque ele perdeu elétron. Outro exemplo aqui. Qual o número de prótons do oxigênio? 8. Ele está carregado negativamente. Se ele está carregado negativamente, ele tem número de elétrons iguais a 10. Porque ele está carregado negativamente em 2. Então, ele está ganhando 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons a mais. Ele tem aí carga negativa. Tira um printão. E vem aqui rapidinho. Uma questão desse ano do Enem pra gente resolver. Mas olha ali, a Maria Eduarda falou, esse salto que emite a luz, né? Maria, é o salto de volta.
o elétron salta, não emitiu nada. Quando ele volta, ele perde a energia. E aí, ele emite a luz. Tá bom? Olha pra cá. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura. E tem uma figurinha ali, é nem do ano passado. Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco. Olha o metal ali. Não é um daqueles que eu te mostrei, mas é um metal. O que eu te disse que pode acontecer com o metal? Transições eletrônicas. E aí, quando acontece a transição eletrônica, quando ele salta e volta, ele emite luz. E aí, olha a pergunta dele. O aparecimento do brilho da luz nessas condições ocorre como consequência do quê? O que você acha que você vê a luz ali na sua transição? Já tem resposta, né? Transições eletrônicas. Lembra? Memoriza isso que eu estou falando do metal. O metal tem essa capacidade de sofrer transições eletrônicas, por isso que o nosso gabarito é gabarito letra C. Só quero terminar falando de uma coisinha aqui muito importante. Alguns átomos têm semelhanças atômicas. A principal pra gente são os nossos isótopos. Iso é igual. P é de próton. Então, isótopos são átomos que têm número de prótons iguais. Calma aí, Carol, mas você me disse que o número de prótons é o código de identificação de um átomo. Sim, de um elemento químico. Se eu falo para tu que o hidrogênio, ele existe dessas 3 formas, eu chamei os 3 de hidrogênio. Mas eles são átomos diferentes. Eles são átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Por quê? Porque o próton aqui é igual a 1, o próton aqui é igual a 1, o próton aqui é igual a 1. Então, eu tenho ali 3 átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Eles são isótopos. Olha o pezinho de próton ali. Carol, então o que muda neles? Você vai me dizer. O que muda neles? A massa, né? A massa desse é 1, a massa desse é 2, a massa desse é 3. Consequentemente, o que muda, na verdade, é o número de nêutrons. Fechado? Bom, descansem. Um ótimo carnaval para você. Descansem mesmo. O ano vai ser pesado. Por mais que você queira colocar a matéria em dia, coloque uns dias, mas também descansem. Outros, juízo. Cuidado por aí. Cuidado nos bloquinhos, tá, Renan? Cuidado nos bloquinhos tu também, mas aproveite, a vida é linda e tem que ser curtida, tá bom? Um beijo e eu te espero. Bom carnaval. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.